Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 13. Capítulo 113. Após as visitas restauradoras com os amigos e suas famílias, Ariana retornou à solidão tranquila de seu apartamento em Londres. O espaço era um santuário de ordem minimalista, um forte contraste com a desordem mágica do mundo bruxo. Ali sua mente estava livre para se expandir, para ir além das preocupações imediatas e terrenas das Horcruxes e dos Lordes das Trevas. Seu trabalho com a maldição Maledictus e a licantropia visava resolver problemas mágicos existentes. Seu novo projeto era criar algo que nunca existiu. Era um projeto nascido da fusão de suas duas vidas, as possibilidades ilimitadas da magia deste mundo e a compreensão científica do universo do mundo anterior. Ela desenrolou uma enorme folha de pergaminho arquitetônico sobre sua grande mesa de trabalho. Não desenhou um castelo ou uma mansão. Com penas auto-entintadas e magicamente precisas, começou a desenhar as plantas de uma nave espacial. Sua pesquisa revelara um ponto cego curioso e gritante no conhecimento bruxo. Eles dominavam a aparatação, as chaves de portal e o voo em vassouras. Todas as formas de transporte mágico ligadas aos campos mágico e gravitacional do planeta. Podiam viajar de um continente para outro num piscar de olhos, mas seu mundo, em um sentido muito real, terminava na atmosfera superior. Nenhum bruxo jamais pisara na lua. Nenhuma bruxa jamais vira a curva da terra do vazio silencioso e sem ar. Eles possuíam magia capaz de dobrar o espaço e o tempo, mas nunca se deram ao trabalho de simplesmente olhar para cima e ir até lá. Para Ariana, essa era uma limitação inaceitável e ilógica. Seu design era uma síntese de dois paradigmas. O formato da nave era aerodinâmico e prático, inspirado em suas memórias de ônibus espaciais e foguetes trouxas, uma nave elegante, com ponta fina e propulsores potentes na base. Mas a mecânica era pura magia. Propulsão. Não foguetes químicos, mas uma versão modificada e ampliada do feitiço de levitação, combinada com as arações de propulsão direcional, criando um impulso controlado e sustentado que poderia superar a gravidade planetária. Suporte de vida. Não tanques de oxigênio, mas um amuleto permanente e auto-reabastecedor em forma de cabeça de bolha, contido dentro do coquite selado, criando uma atmosfera respirável. Navegação. Não computadores, mas um modelo aritmético tridimensional complexo do sistema solar, ligado a um amuleto ser modificado que se fixaria no destino, a Lua, e faria correções de curso em tempo real. Blindagem. Um esquema de proteção multicamadas para proteção contra o vácuo do espaço, radiação solar e impactos de micrometeoroides. Muito mais eficiente do que qualquer casco de metal. Era a expressão máxima de sua mente única. A ciência trouxa fornecia a pergunta e o destino, e a magia fornecia uma resposta mais elegante, eficiente e poderosa. Quando Hermione e Daphne foram visitá-la durante um fim de semana no final de agosto, elas levou não para uma biblioteca de livros antigos, mas para a grande mesa coberta de plantas que dominava sua sala de estar. O que é isso, em nome de Merlin? Perguntou Daphne, com os olhos arregalados enquanto tentava entender o esquema complexo. Hermione, cuja criação trouxa lhe proporcionou um contexto diferente, engasgou ao perceber. É um foguete. Mas, os encantamentos, os cálculos aritméticos, isso não é para voo atmosférico. Ari, para onde isso foi projetado? Seu destino, disse Ariana calmamente, tocando em um mapa menor e detalhado da superfície lunar, é o Mar da Tranquilidade. As duas garotas olharam para ela, depois para as plantas, depois para ela novamente. Suas mentes lutando para processar a escala audaciosa do que ela estava propondo. Você quer ir à Lua? Hermione finalmente guinchou, sua voz uma mistura de total descrença e excitação desenfreada. Mas bruxos não fazem isso. Viagem espacial é coisa de trouxa. Trouxas chegaram à Lua usando explosões controladas e computadores primitivos, rebateu Ariana, com a voz carregada de uma confiança tranquila e inabalável. É ilógico supor que nós, com a capacidade de dobrar as leis fundamentais da física à nossa vontade, sejamos incapazes do mesmo feito. Eles usaram força bruta. Nós usaremos elegância. Ela começou a guiá-los pelas plantas. Sua paixão pelo projeto era uma energia palpável e contagiante. O principal desafio não é a propulsão. Um amuleto de propulsão em escala pode fornecer o impulso necessário. O desafio é triplo: pressão, oxigênio e potência. Ela apontou para uma seção que detalhava o casco da nave. A diferença de pressão entre uma atmosfera mágica e um vácuo verdadeiro é imensa. Precisaremos de uma série de escudos de contenção em camadas e autorreparáveis, não apenas de um casco físico. Hermione, preciso que você pesquise os feitiços atmosféricos e de proteção contra pressão mais poderosos conhecidos. Precisaremos adaptá-los. Ela então apontou para outro esquema. O feitiço cabeça de bolha cria ar respirável, mas é uma solução de curto prazo. Precisamos de uma versão permanente e autorrenovável. Acredito que podemos conseguir isso criando um gerador atmosférico baseado em runas, que transmuta constantemente os elementos vestigiais dentro da nave em uma mistura respirável de oxigênio e nitrogênio. Daphne, seu conhecimento sobre transmutação alquímica será inestimável aqui. Por fim, ela apontou para o núcleo do design. E energia. Toda a nave será alimentada por um cristal central, magicamente carregado, uma versão muito maior e mais complexa dos reguladores de pedra do Sol que projetamos para o tratamento de lobisomens. Ele extrairá a magia ambiente do próprio sistema solar para alimentar os sistemas da nave.
nunca ficará sem combustível. Hermione e Daphne olharam para os planos com a mente empolvorosa. Era o projeto mais ambicioso, mais insano e mais brilhante que já haviam concebido. Era um verdadeiro casamento entre magia e ciência, um salto não apenas para o espaço, mas para uma disciplina mágica inteiramente nova. Isso levará anos, sussurrou Daphne, com os olhos brilhando de desafio. Décadas talvez, acrescentou Hermione, já catalogando mentalmente os livros que precisaria consultar. Todos os grandes projetos exigem tempo, disse Ariana com um sorriso sereno. Mas o trabalho começa agora. Ela olhou para suas duas melhores amigas, suas parceiras na cura de maldições e agora, suas copilotas em uma missão para conquistar os céus. Vocês estão comigo? O rosto de Hermione se iluminou com um fogo intelectual feroz que ela não sentia desde que lera Hogwarts. Uma história. A compostura fria de Daphne foi substituída pelo brilho animado e ambicioso de uma Sonserina que acaba de receber a chance de realizar algo verdadeiramente lendário. Para a lua, Hermione sussurrou com um sorriso largo e brilhante se espalhando por seu rosto. E além, acrescentou Daphne, seu sorriso espelhando de Hermione. No tranquilo apartamento londrino, longe dos castelos antigos e das florestas escuras do mundo bruxo, um novo sonho nasceu. As 3 bruxas mais poderosas de sua geração não estavam mais focadas apenas em resolver os problemas do passado. Elas agora projetavam um futuro que era, literalmente, ilimitado. Capítulo 114. A empolgação inicial e inebriante do projeto lunar deu lugar a um verão de trabalho frustrante, estimulante e profundamente complexo. A grandiosa visão de sua nave espacial tão elegante em pergaminho era um pesadelo de dificuldades práticas. Cada solução que eles concebiam parecia criar 3 novos problemas. A diferença de pressão é o principal problema, anunciou Hermione certa tarde, empurrando uma pilha de cálculos aritméticos sobre a mesa no apartamento de Ariana. Um feitiço escudo padrão, mesmo reforçado, é projetado para desviar energia cinética e mágica. Não foi construído para suportar uma pressão constante e absoluta de zero em seu exterior. Seria como tentar conter o oceano inteiro com uma vidraça. A energia mágica necessária para manter a proteção seria catastrófica. Daphne encontrou problemas semelhantes com os materiais. Precisamos de um metal para a superestrutura que seja leve, forte e magicamente receptivo, relatou ela, após uma semana de correspondência com ferreiros goblins. A prata forjada por goblins é forte, mas muito densa. O mitril é leve, mas notoriamente difícil de encantar com proteções atmosféricas. Toda liga tem uma falha fatal. O progresso deles era lento, um processo meticuloso de tentativa e erro. Eles projetavam um núcleo de poder, apenas para perceber que sua saída mágica interferia nos encantos de navegação. Aperfeiçoavam uma runa de suporte de vida, apenas para descobrir que ela era incompatível com o tipo específico de proteção de que precisavam. Era um jogo de xadrez tridimensional monumental contra as leis da física e da magia, e para cada passo à frente, eles pareciam dar 2 passos para trás. Estamos abordando isso com dados insuficientes, concluiu Ariana finalmente certa noite. Após um dia particularmente frustrante em que um protótipo de campo de contenção implodiu, transformando uma xícara de chá em uma singularidade por 3 segundos assustadores. Nossa ambição ultrapassou nosso conhecimento fundamental. Estamos tentando compor uma sinfonia quando ainda não dominamos completamente as escalas. Ela olhou para os 2 amigos que pareciam cansados, mas ainda determinados. Não abandonaremos o projeto, disse ela com a voz firme. Mas o reclassificaremos como uma iniciativa de pesquisa de longo prazo. Continuaremos a resolver esses problemas um por um, mas precisamos ser pacientes. Por enquanto nos concentramos no que é alcançável. Foi uma retirada lógica e estratégica, um reconhecimento de que alguns problemas exigiam não apenas brilhantismo, mas também tempo. O sonho da lua não estava morto, mas agora era uma estrela distante para navegar, não um destino imediato. Foi nessa atmosfera de recalibração estudiosa que o mundo real desabou novamente. Uma coruja urgente chegou de Rony numa tarde sufocante de agosto. Hermione leu a carta, seu rosto ficando mais pálido a cada linha. O que foi? Perguntou Ariana, vendo a angústia da amiga. É o Harry, sussurrou Hermione, com a voz trêmula. Ele foi atacado, perto da casa da Toca. Dementadores. A calma de Ariana se transformou em uma expressão de foco glacial. Ele está bem? Ele está seguro, confirmou Hermione, lendo os rabiscos frenéticos. Ele conjurou um patrono para salvar a si mesmo e aos Weasleys. Mas, não. O Ministério. Eles detectaram o uso de magia por menores de idade. Ele foi expulso de Hogwarts e haverá uma audiência disciplinar. A notícia foi um choque de realidade fria e dura. Enquanto sonhavam com o espaço, seus inimigos mexiam peças no tabuleiro terrestre. Um ataque a Harry em plena luz do dia, pouco antes do início das aulas, foi um ato deliberado e provocativo. E a resposta burocrática e impulsiva do Ministério estava caindo em suas graças. Eles não podem expulsá-lo, afirmou Ariana, já analisando os aspectos jurídicos e políticos. O decreto para restrição razoável da magia por menores tem uma exceção clara para situações de risco de vida. Ele estava se defendendo de dementadores, criaturas que o próprio Ministério não conseguiu conter. Uma audiência o exonerará. Mas é uma audiência completa, Ari. Hermione gritou. Na frente de toda a Suprema Corte. Ele vai ficar apavorado. E Fudge vai procurar qualquer desculpa para desacreditá-lo depois do ano passado. Ariana estreitou os olhos. Fudge. O ministro fraco e negacionista que priorizaria a conveniência política em detrimento da justiça. Ele tentaria usar Harry como exemplo para reforçar sua narrativa de que não havia ameaça de retorno. Não se tratava apenas de uma audiência. Era um julgamento político simulado. E Harry estava entrando sozinho. Não, disse Ariana com a voz baixa, mas firme. Ele não vai.
Ela imediatamente escreveu uma carta para Dumbledore, sem perguntar, mas informando-o de suas intenções. Então, ligou para Grimmauld Place pelo Flu, recebendo um relatório completo de um Sirius frenético e furioso. Na noite anterior à audiência, o próprio Dumbledore chegou ao apartamento dela. Ele parecia sério e cansado. Ariana, disse ele. Consegui transferir a audiência para uma sessão plenária, o que nos dá uma chance melhor. Estarei lá para falar em nome de Harry. Isso não será suficiente, professor, respondeu Ariana, em tom respeitoso, mas firme. Você tem uma voz poderosa, mas também é visto como o protetor tendencioso de Harry. A Suprema Corte, liderada por Fudge, buscará qualquer maneira de rejeitar seu testemunho. Harry precisa de mais do que uma testemunha de caráter. Ele precisa de um defensor legal. Dumbledore olhou para ela, já sabendo o que estava por vir. Passei as últimas 48 horas nos arquivos jurídicos do Ministério, continuou ela, apontando para uma pilha organizada de livros de direito anotados sobre a mesa. Revisei todos os precedentes relacionados ao decreto sobre magia de menores e os estatutos sobre a jurisdição dos dementadores. O argumento em sua defesa é juridicamente incontestável, mas deve ser apresentado com precisão e lógica, livre de apelos emocionais. Ela o encarou com um olhar claro e determinado. Solicito que me conceda formalmente permissão para atuar como advogada de defesa na audiência de Harry amanhã. Dumbledore ficou surpreso. Ariana, você é uma aluna de 15 anos. Eles jamais permitirão isso. Eles farão isso se você insistir, ela respondeu suavemente. Você é alvo Dumbledore. Seu capital político, embora limitado, ainda é imenso. E eu sou Ariana Dumbledore, portadora da Ordem de Merlin por serviços prestados à lei mágica e à justiça. Um título que eles mesmos me concederam. Seria politicamente desastroso para eles serem vistos negando aconselhamento a alguém que o próprio ministério condecorou por sua perspicácia jurídica. Eles vão se gabar. Mas Fudge não arriscará a percepção pública de silenciar uma heroína condecorada para perseguir um garoto que foi atacado por criaturas controladas pelo ministério. A lógica dela era, como sempre, uma armadilha perfeitamente construída e inescapável. Ela estava usando os próprios prêmios e as próprias fraquezas políticas contra eles. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Dumbledore. Era um sorriso de puro e genuíno deleite diante da audácia dela. Você está se propondo a defender Harry Potter na frente de toda a Suprema Corte dos Bruxos. Sim, ela confirmou. Ele é meu amigo. Ele é minha responsabilidade. E não permitirei que seu futuro seja destruído pela covardia política de Cornélio Fudge. Dumbledore olhou para a jovem à sua frente, para sua confiança inabalável e sua mente brilhante e estratégica. Ele já a considerará uma arma secreta. Agora percebia que estava olhando para o futuro. Muito bem, senhorita Dumbledore, disse ele com os olhos brilhando com um fogo renovado. Vista suas vestes. Temos uma prova para vencer. Capítulo 115. O Tribunal do Ministério da Magia era um lugar projetado para a intimidação. Era uma vasta e escura masmorra de pedra, com os membros da Suprema Corte sentados em bancos altos e escalonados que olhavam para os acusados como abutres em um poleiro. No centro da sala, havia uma única cadeira intimidadora com correntes mágicas nos braços. Harry foi conduzido até ela, com o coração martelando contra as costelas, sentindo-se como um criminoso sendo levado para a execução. Cornélio Fudge ocupava o assento mais alto, com o rosto uma máscara de autoridade sombria e presunçosa. À sua direita sentava-se sua odiosa subsecretária vestida de rosa, Dolores Umbridge. Em um nível um pouco mais abaixo estava Amélia Bones com uma expressão severa e indecifrável por trás do monóculo. Audiência disciplinar do dia 12 de agosto. Fudge trovejou, sua voz ecoando na Câmara. Sobre os crimes cometidos por Harry James Potter, morador do número 4 da Rua dos Alfeneiros, em Little Vingen, Surrey. Interrogadores: Cornelius Oswald Fudge, ministro da Magia. Amélia Susan Bones, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Dolores Jane Umbridge, sênior, subsecretário do ministro. Ele continuou falando monotonamente, listando as acusações. Uma violação do decreto para restrição razoável de bruxaria a menores e uma violação do Estatuto Internacional de Sigilo. Quando terminou, olhou para Harry com uma expressão presunçosa. Agora você pode apresentar sua defesa. A defesa chama seu advogado. A voz de Dumbledore ecoou do fundo da sala do tribunal, onde ele estava sentado como observador. Fudge franziu a testa. Muito bem, Dumbledore. Quem você trouxe? Algum advogado caro da cidade? De jeito nenhum, respondeu Dumbledore com os olhos brilhando. As pesadas portas do tribunal se abriram. Ariana Dumbledore entrou. Ela não estava vestida com becas escolares. Usava uma beca cinza escura, simples, impecavelmente cortada, formal e totalmente profissional. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e severo. Ela carregava um único folho fino de couro. Caminhou até o centro da sala com uma graça calma e sem pressa, sua compostura serena contrastando de forma gritante e perturbadora com a atmosfera opressiva da masmorra. Uma onda de murmúrios chocados e confusos percorreu a Suprema Corte. Qual é o significado disto? Fudge gaguejou, seu rosto ficando roxo. Isto é uma criança. Esta, declarou Ariana com a voz fria, clara e ecoando por todos os cantos da sala sem necessidade de amplificação mágica, é Ariana Dumbledore, Ordem de Merlin, terceira classe. Atuando como advogada de defesa do Sr. Harry Potter. Acredito que minhas credenciais e meu direito de estar aqui foram pré-aprovados por seu próprio gabinete, ministro, por insistência do professor Dumbledore. Fudge e Umbridge trocaram olhares furiosos e aturdidos. Estavam presos numa cilada. Dispensá-la seria um pesadelo de relações públicas. Com um grunhido estrangulado, Fudge gesticulou para que ela prosseguisse. Ariana se virou para encarar a Suprema Corte.
Não os encarou com medo ou súplica. Olhou-os como se fossem uma classe particularmente lenta que ela estava prestes a instruir. Abordaremos as acusações em ordem, começou ela com a voz afiada como um bisturi. Primeira acusação: violação do Estatuto Internacional de Sigilo. O suposto crime ocorreu nas proximidades da casa da família Weasley, conhecida como a Toca. Ela olhou para Fudge. Ministro, a Toca está registrada no Ministério como uma morada mágica, localizada em uma área magicamente isolada e indetectável? Bem, sim, claro que sim, respondeu Fudge confuso. E havia algum trouxa presente durante o incidente? Pressionou Ariana. Não, as únicas testemunhas eram membros da família Weasley, Fudge admitiu, começando a parecer inquieto. Então, pela própria definição do ministério, concluiu Ariana, nenhum trouxa estava presente ou em perigo. O evento ocorreu inteiramente dentro de um enclave mágico. Portanto, a internacional. O Estatuto de Sigilo não foi, e não poderia ter sido, violado. A acusação é factualmente infundada. Ela fechou o folho com um baque suave. Peço a rejeição imediata da primeira acusação. Um murmúrio percorreu a Suprema Corte dos Bruxos. Amélia Bones fez uma anotação em seu pergaminho, com um sorriso no rosto. Fudge parecia ter engolido um limão. Muito bem, resmungou ele. A primeira acusação está arquivada, mas a segunda permanece. O uso flagrante de um feitiço do patrono em um ambiente não escolar por um bruxo menor de idade. Vamos examinar essa acusação, disse Ariana, com a compostura inabalável. O decreto para restrição razoável da magia por menores, artigo 3, parágrafo C, declara explicitamente que o uso de magia é permitido a um bruxo ou bruxa menor de idade em situações de perigo imediato e com risco de vida para si ou para terceiros. E que perigo havia? Umbridge sorriu afetadamente, sua voz como mel envenenado. Um pouco de frio noturno? O perigo, disse Ariana, voltando seu olhar gélido para Umbridge, era a presença de 2 dementadores. Ela então olhou para Amélia Bones. Diretora Bones, a senhora classificaria 2 dementadores adultos, criaturas sob o controle direto do Ministério, aparecendo em uma área residencial, como uma situação de risco de vida. A expressão de Amélia Bones era sombria. Eu faria isso. E eu tenho o testemunho sob juramento de 7 membros da família Weasley, todos eles puros sangues respeitados, confirmando a presença dos ditos dementadores. Continuou Ariana. Então o Sr. Potter agiu em legítima defesa, uma exceção clara e legalmente válida ao decreto. Mas ele ainda fez a mágica. Fudge insistiu desesperadamente. Ele é menor de idade. É mesmo? Perguntou Ariana, com a voz perigosamente suave. Ela abriu o folho novamente. Gostaria de chamar a atenção do tribunal para as regras do torneio Tribruxo, conforme ratificadas e anunciadas pelo próprio representante do Ministério, um certo Bartolomeu Crouch Sr. Ela olhou diretamente para Fudge. No anúncio dos campeões, o Sr. Crouch, agindo em sua função oficial, declarou que todos os 4 campeões, incluindo Harry Potter, então com 14 anos, seriam considerados maiores de idade para participar do torneio, garantindo-lhes os direitos e responsabilidades mágicas de um bruxo adulto. Isso foi feito para permitir que aprendessem e usassem legalmente a poderosa magia necessária para sobreviver às tarefas. Ela deixou isso penetrar na mente dela. A taça Tribruxo era o ponto final designado do torneio. O torneio foi oficialmente encerrado após a declaração do vencedor, mas suas dispensas mágicas associadas permanecem em vigor por tempo indeterminado, simplesmente porque nenhum bruxo menor de idade jamais participou do torneio Tribruxo. Ponto final. Portanto, pela própria decisão do Ministério, Harry Potter é, neste momento, legalmente considerado um bruxo adulto. Um silêncio absoluto e atordoante tomou conta do tribunal. Ariana tinha feito isso. Ela usou as próprias regras do Ministério, seus próprios pronunciamentos, sua própria incompetência em permitir que o nome de Harry fosse incluído, como base para sua argumentação. Ela havia desmantelado todo o caso de dentro para fora, de forma sistemática, lógica e implacável. As acusações, concluiu ela, com a voz firme, portanto, não são apenas infundadas, mas nulas e sem efeito perante as próprias leis que este órgão jurou defender. Ela fechou o folho e recuou, seu trabalho concluído. Checkmate. Fudge estava sentado ali, com o rosto manchado de roxo e a boca aberta. Umbridge parecia ter engolido um sapo, um ponto a ser observado, considerando que ela sempre parecia a mesma. Os membros da Suprema Corte cochichavam furiosamente entre si. Amélia Bones pigarreou, um som agudo e decisivo. À luz das provas apresentadas pelo advogado de defesa, anunciou, com a voz carregada de autoridade, não encontro fundamentos para condenação. Voto pela absolvição do acusado de todas as acusações. Uma onda de concordância percorreu a Suprema Corte dos Bruxos. O caso havia sido tão completamente aniquilado que nem mesmo os aliados mais leais de Fudge conseguiram encontrar um ponto de apoio para argumentar. Inocentado, Fudge finalmente engasgou, a voz cheia de raiva impotente. Inocentado de todas as acusações. Harry estava livre, percebeu com um sobressalto. Levantou-se com as pernas trêmulas e olhou para Ariana. Ela lhe deu um único e breve aceno de cabeça, um olhar que dizia: o resultado nunca esteve em dúvida. Ao saírem da masmorra escura e opressiva e retornarem à luz do átrio do Ministério, Dumbledore colocou a mão orgulhosa em seus ombros. Harry havia sobrevivido a mais uma provação, não por mágica ou sorte, mas pelo poder irrefutável e inatacável da lógica pura e fria. O Ministério tentará fazer dele um bode expiatório, e Ariana Dumbledore transformará suas próprias leis em uma arma e o subjugará com ela. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. O resto do verão em Grimmauld Place foi um período de paz silenciosa e desafiadora.
A vitória na audiência do ministério fora um golpe significativo na campanha de Fudge para desacreditar Harry e solidificou seu pequeno e crescente círculo de aliados. Ariana ficou com Harry, Sirius e Remo, os quatro formando uma família nada convencional, mas profundamente leal. Eles passavam os dias limpando os cantos escuros da casa da família Black e as noites na aconchegante cozinha, ouvindo Sirius e Remo contarem histórias da Primeira Guerra contra Voldemort, proporcionando a Harry uma educação real e sem filtro sobre o inimigo que ele estava destinado a enfrentar. Quando chegou a hora de partir para Hogwarts, Ariana e Harry viajaram juntos de Grimmauld Place, encontrando Hermione, os Weasleys e seus outros amigos na plataforma 9 3/4. A atmosfera no expresso de Hogwarts era notavelmente diferente dos anos anteriores. O mundo bruxo, alimentado constantemente pela propaganda do Ministério pelo Profeta Diário, estava em um estado de negação deliberada. A atitude predominante era a de que Harry Potter era um buscador de atenção instável e Dumbledore, um velho tolo e encrenqueiro. Enquanto Harry caminhava pelo corredor do trem, foi recebido com sussurros hostis, olhares desconfiados e dedos apontados. Mas no momento em que Ariana apareceu ao seu lado, com a expressão tão serena e despreocupada como sempre, a atmosfera mudou. Os sussurros cessaram. Os olhares foram desviados. Ninguém estava disposto a ser abertamente antagônico ao garoto que estava tão claramente sob a proteção pessoal da garota que havia desmantelado legalmente o ministro da magia e cuja proeza intelectual era lendária. Sua presença era um escudo, uma declaração silenciosa e poderosa de que Harry não deveria ser menosprezado. Encontraram uma cabine com Hermione, Neville e Gina. Mais tarde, Daphne também se juntou a eles, sua presença agora amplamente aceita como o novo normal. A viagem foi uma confortável bolha de amizade em meio à hostilidade generalizada do trem. Quando chegaram a Hogwarts, o primeiro sinal de que este ano seria diferente de todos os outros foi estarem sentados à mesa dos professores. Lá, vestida com vestes rosadas, fofas e repugnantemente cheias de babados, estava Dolores Umbridge. Ela tinha o rosto de um sapo pálido, com uma boca larga e flácida e olhos esbugalhados e inchados. Um sorriso doce e doentio estampava-se em seu rosto, mas seus olhos transmitiam uma crueldade fria e calculista. O que ela está fazendo aqui? Sibilou Harry, sentando-se em seu lugar à mesa da Grifinória. Dolores Umbridge declarou Ariana, com a voz baixa e clínica, subsecretária sênior do ministro. Fudge plantou um espião, um agente político para minar a autoridade de Dumbledore e controlar a narrativa dentro da escola. Esta é a resposta dele à derrota no julgamento. Previsível. A cerimônia de seleção começou, com os calouros parecendo mais aterrorizados do que o normal na atmosfera tensa. Mas depois que os últimos alunos foram selecionados, a professora McGonagall se adiantou com um último pedaço de pergaminho. Temos mais uma aluna para selecionar esta noite, anunciou ela com um raro tom de cordialidade na voz. Depois de concluir um curso intensivo de aulas particulares para acompanhar os colegas de idade, ela se juntará ao nosso terceiro ano. Por favor, deem as boas-vindas à Astoria Greengrass. Uma onda de surpresa percorreu o corredor. Da multidão de calouros, uma menina pequena e delicada, de cabelos escuros e olhos brilhantes e felizes, deu um passo à frente. Era a irmã de Daphne. Ela caminhou até o banco não com medo, mas com uma confiança silenciosa e radiante. A sombra de cansaço que assombrava seu rosto havia desaparecido completamente. Ela parecia saudável, vibrante e cheia de vida. O chapéu seletor foi colocado em sua cabeça. Mal tocou seus cabelos antes de gritar, Sonserina. Uma grande ovação se elevou da mesa da Sonserina, liderada por uma Daphne radiante. Astoria correu até a irmã, dando-lhe um abraço antes de se sentar. Seus olhos percorreram o salão principal até encontrar Ariana na mesa da Grifinória. Ela lhe lançou um sorriso radiante e agradecido, um reconhecimento silencioso à garota que lhe dera aquele futuro. Após o banquete, Dumbledore fez seu discurso de abertura de ano letivo, com o brilho habitual um tanto ofuscado pela presença de Umbridge. Ele a apresentou como a nova professora de defesa contra as artes das trevas, cargo para o qual ela havia sido nomeada pelo próprio ministério. Umbridge se levantou e fez um discurso curto e afetado, pontuado por um pequeno em que soou como pregos em um quadro negro. Suas palavras eram um veneno adocicado, repletas de discurso sobre o progresso pelo progresso ser desencorajado e a necessidade de preservar o que deve ser preservado. Era uma declaração de guerra a tudo que Dumbledore defendia. Enquanto os alunos saíam do salão principal, Ariana e seus amigos caminhavam juntos. Não acredito, Hermione exclamou com o rosto furioso. Aquela mulher, o ministério está interferindo em Hogwarts. Era o próximo passo lógico para Fudge, disse Ariana calmamente. Ele não podia desacreditar Harry legalmente, então agora tentará desacreditá-lo ideologicamente, controlando o fluxo de informações dentro da escola. Ela olhou para Harry. A aula dela será uma perda de tempo. Ela não vai te ensinar a se defender. Ela vai te ensinar que não há nada contra o que se defender. Então o que fazemos? Perguntou Ron com uma expressão sombria. A expressão de Ariana era fria e determinada. Fazemos o que sempre fizemos. Nos adaptamos. Criamos nossos próprios protocolos. Criamos nossas próprias fontes de informação e nosso próprio treinamento. O ministério pode ter tomado conta da sala de aula, mas não controla nossa educação. Ela olhou para o seu grupo de amigos, os grifinórios e os sonserinos juntos. O sapo rosa no lago deles era uma variável feia e desagradável. Mas eles haviam enfrentado basiliscos, dementadores e as maquinações dos Lordes das Trevas. Não seriam derrotados por um burocrata de cardigan rosa. A batalha por Hogwarts havia começado. Capítulo 117.
A caminhada até a primeira aula de defesa contra as artes das trevas com a professora Umbridge pareceu menos ir para uma aula e mais marchar para território inimigo. O ar no corredor estava carregado de uma energia nervosa e ressentida. Pouco antes de chegarem à sala de aula, Ariana puxou Harry de lado com uma expressão séria. Hermione, Daphne e Rony instintivamente formaram um círculo protetor ao redor deles. Harry, ela começou, em voz baixa e direta. Um conselho estratégico. Dentro daquela sala, você não é um aluno. Você é um alvo político. O principal objetivo de Umbridge hoje é provocar um ataque de fúria em você, que ela possa usar como justificativa para uma punição e para desacreditá-lo ainda mais. Então eu deveria ficar sentado ali sem dizer nada? Perguntou Harry, já com a frustração fervendo. Não, corrigiu Ariana. Silêncio pode ser interpretado como dissidência. Vocês devem se envolver, mas devem controlar a narrativa. Sob nenhuma circunstância devem mencionar Lord Voldemort. Mas ele voltou. As pessoas precisam saber. As pessoas naquela sala não querem saber, afirmou ela com uma lógica fria e absoluta. E Umbridge usará o nome dele como gatilho para sua instabilidade. Portanto, reformularemos o argumento. Ela o encarou, os seus afiados e claros. Se ela questionar a necessidade de defesa prática, você não falará de um Lorde das Trevas que o Ministério nega existir. Falará das ameaças que o Ministério reconhece. Pedro Pettigrew, um traidor fugitivo e assassino comprovado. Bellatrix Lestrange, uma prisioneira sadicamente violenta e fugitiva de Azkaban. E Fenrir Greyback, um lobisomem conhecido e cruel que caça crianças e ainda está à solta. Essas são ameaças reconhecidas e inegáveis pelo Ministério. Argumentem a necessidade de se defenderem contra elas. Enquadrem isso como uma questão de preparação cívica. Ela não pode refutar logicamente a necessidade de se defender contra ameaças que seu próprio governo não conseguiu conter. Vocês serão razoáveis, serão lógicos e não lhe darão munição. Foi uma brilhante demonstração de judô verbal, uma maneira de defender o treinamento defensivo sem jamais tocar no terceiro travessão do nome Voldemort. Harry assentiu, com um brilho novo e determinado nos olhos. Ele tinha uma estratégia. A sala de aula havia sido despojada de toda a personalidade. Os artefatos fascinantes, muitas vezes macabros, dos professores anteriores haviam desaparecido, substituídos por uma série de pratos descolados decorados com gatinhos brincalhões. Na frente da sala, a professora Umbridge estava sentada atrás de sua mesa, com seu sorriso doce e doentio firmemente estampado, irradiando uma aura de autoridade condescendente. Ela começou a aula com outro discurso afetado sobre um curso de magia defensiva bem estruturado, centrado em teoria e aprovado pelo Ministério. Em seguida, pediu que guardassem as varinhas e abrissem o novo livro didático, Teoria da Magia Defensiva, de Wilbert Slinkard. Hermione ergueu a mão rapidamente. Professor, não tem nada aqui sobre como usar feitiços defensivos. Usá-los? Umbridge repetiu com uma risada suave e estridente. Minha querida, não consigo imaginar por que você precisaria usar feitiços defensivos na minha sala de aula. Certamente você não espera ser atacada durante a aula? Mas o objetivo de defesa contra as artes das trevas é praticar. Harry interrompeu, incapaz de se conter. Senhor Potter, disse Umbridge, com um sorriso se estreitando ligeiramente. Sua mão não estava levantada. Como eu ia dizendo, contanto que tenha estudado a teoria com afinco, você conseguirá passar no exame sem problemas. E para que serve a teoria no mundo real? Harry retrucou, irritado. Harry, as ameaças reconhecidas, murmurou Ariana, autossuficiente para ele ouvir, uma âncora silenciosa e estável. Harry respirou fundo, lembrando-se do conselho dela. Levantou a mão. Umbridge o ignorou. Ele a manteve erguida. Finalmente, com um suspiro exagerado, ela o chamou. Sim, Sr. Potter. Professor, começou Harry com a voz agora calma e comedida, exatamente como Ariana havia instruído. Eu entendo a importância da teoria. Mas o próprio Ministério nos alertou sobre vários fugitivos extremamente perigosos à solta. Pedro Pettigrew, que assassinou 12 pessoas. Bellatrix Lestrange, que torturou os Longbottom até a insanidade. Sem mencionar lobisomens como Fenrir Greyback. Certamente precisamos aprender a nos defender e defender nossas famílias desses criminosos conhecidos, não é mesmo? Ele fizera isso com perfeição. Usará as falhas do próprio Ministério como justificativa para a magia prática. Uma onda de murmúrios percorreu a turma. O argumento era sólido. O sorriso doentio de Umbridge desapareceu completamente. Seu rosto de sapo endureceu. Ela esperava uma discussão acalorada sobre Voldemort, uma explosão emocional que ela poderia facilmente punir. Ela não estava preparada para essa discussão calma, lógica e publicamente irrefutável. Ela não podia negar a existência dessas ameaças. Seus olhos esbugalhados percorreram a sala e por um único e revelador momento passaram por Ariana. Por um instante, Umbridge não olhou para ela. Olhou através dela. Foi uma rejeição completa, deliberada e arrepiante. E naquele momento, Ariana entendeu. Umbridge havia sido informada. Ela sabia quem era Ariana, claro que sabia. Ela sabia sobre sua ordem de Merlin, sua derrubada legal do Ministério na audiência de Harry provavelmente ainda era um pesadelo para ela. E ela havia tomado uma decisão estratégica. Ela sabia que não conseguiria vencer um confronto direto com Ariana. A lógica de Ariana era uma arma contra a qual ela não tinha defesa. Então ela classificou não como uma aluna a ser provocada, mas como uma ameaça a ser contida. Sua estratégia era ignorá-la, torná-la invisível dentro da sala de aula, negar-lhe qualquer plataforma ou oportunidade de desafiar sua autoridade. Foi uma atitude inteligente. Uma atitude covarde. E foi o aviso mais perigoso, bem como a validação mais forte que Ariana poderia ter recebido. Lockhart fora um tolo facilmente provocado e despachado. Mas Umbridge era diferente. Ela não era uma fraude fanfarrona. Era uma agente política com todo o poder irrestrito de um ministério corrupto por trás dela.
Ela reconhecia Ariana não como uma criança a ser intimidada, mas como um poder opositor no tabuleiro de xadrez. Sua recusa em se envolver era um sinal de respeito pelas capacidades de Ariana, e isso era muito mais aterrorizante, porém lisonjeiro, do que qualquer hostilidade aberta. A aula terminou em um impasse tenso. Umbridge não conseguirá punir Harry, mas se recusará a ceder ao seu ponto de vista, afirmando simplesmente que a teoria aprovada pelo ministério era suficiente. Enquanto os alunos saíam, Hermione estava furiosa. Ela não está nos ensinando de propósito. É um absurdo. É uma estratégia de contenção, disse Ariana baixinho, sua mente já processando as novas variáveis. Ela pretende nos deixar indefesos. Bem, não podemos deixá-la, disse Harry com a voz cheia de uma nova e firme determinação. Se ela não nos ensinar, teremos que aprender nós mesmos. A semente da armada de Dumbledore tinha acabado de ser plantada, não em um acesso de raiva rebelde, mas como uma resposta lógica e necessária a uma ameaça direta e insidiosa. Enquanto se afastavam, Ariana olhou para a porta da sala de aula. Dolores Umbridge, a mulher de rosa que se recusava a sequer olhar para ela, acabará de se declarar sua oponente mais interessante até então. Capítulo 118. As semanas seguintes transformaram-se numa guerra fria travada nos corredores e salas de aula de Hogwarts. A professora Umbridge, incapaz de provocar Harry sobre Voldemort, mudou de tática. Ela se tornou uma criatura de tirania burocrática e insidiosa, implementando uma enxurrada de decretos educacionais que lentamente estrangularam as liberdades da escola. Ela encontrou algum tipo de prazer em percorrer os corredores com sua prancheta, aterrorizando outros professores e procurando por qualquer infração para punir. Seu alvo principal, no entanto, continuava sendo Harry. Ela não conseguia convencê-lo com ideologia, então iniciou uma campanha de assédio implacável e mesquinho. Ela deduzia pontos da Grifinória se sua postura fosse insubordinadamente desleixada. Ela criticava suas redações por fantasias doentias. Ela estava constantemente tentando provocá-lo, induzi-lo a uma reação que ela pudesse punir. Durante todo esse tempo, ela continuou a ignorar Ariana ativa e intencionalmente. Era um espetáculo bizarro e arrepiante. Se Ariana respondesse a uma pergunta em outra aula, Umbridge, que frequentemente observava de trás, anotava e desviava o olhar intencionalmente. Se cruzassem no corredor, os olhos de Umbridge deslizavam sobre ela como se ela fosse um fantasma. Ela estava tratando Ariana não como uma aluna, mas como uma política rival, uma agente não estatal cuja existência só poderia ser reconhecida por meio de sua completa e total evasão. Ariana, por sua vez, simplesmente observava, sua mente uma fria máquina de análise, esperando que Umbridge cometesse um erro. O erro, quando aconteceu, nasceu da frustração de Umbridge. O time de quadribol da Grifinória realizava seu primeiro treino da temporada. Umbridge, em sua função de professora responsável, estava presente para observar, depois que um balaço particularmente violento de um batedor da Sonserina quase derrubou Harry da vassoura. Uma discussão acalorada irrompeu entre os dois times em campo. Malfoy, como de costume, proferiu uma série de insultos cruéis contra os pais de Harry. Desta vez Harry, lembrando-se do conselho de Ariana sobre controlar suas reações, não mordeu a isca. Mas George Weasley, vendo seu apanhador insultado, mordeu. Ele se lançou contra Malfoy, e uma briga generalizada começou. Era exatamente a oportunidade que Umbridge esperava. Ela entrou de repente, com o rosto iluminado por uma alegria triunfante e venenosa. Brigar. Ela disse com um sorriso afetado. Isso vai resultar em banimento perpétuo do quadribol para os gêmeos Weasley, e para o senhor também, Sr. Potter, por provocar o incidente. Provocando? Eu não fiz nada. Harry gritou, perdendo o controle finalmente. E detenção, Sr. Potter, disse ela com a voz transbordando de satisfação. Todas as noites desta semana. No meu escritório. Vamos trabalhar nas suas falas. Naquela noite, Harry caminhou penosamente até o escritório de Umbridge, com o coração tomado pelo medo. Voltou à sala comunal horas depois, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Recusou-se a dizer o que havia acontecido, simplesmente recolhendo-se ao dormitório em um silêncio sepulcral. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. Quando ele voltou, Hermione o viu tentando esconder as costas da mão direita. Harry, o que há de errado com sua mão? Ela perguntou com a voz cheia de preocupação. Nada, ele murmurou. Antes que ele pudesse se afastar, Ariana estava lá. Seus movimentos eram rápidos e silenciosos. Ela gentilmente, mas com firmeza, pegou a mão dele e a virou. As palavras, não devo contar mentiras, estavam gravadas nas costas de sua mão em uma letra vermelha irritada, como se tivessem sido escritas com seu próprio sangue. Um suspiro coletivo percorreu o pequeno grupo de amigos reunidos. Os olhos de Hermione se encheram de lágrimas de horror. O rosto de Daphne se transformou em uma máscara de fúria fria e aristocrática. O que é isso? Hermione sussurrou com a voz trêmula. É uma pena especial que ela tem, disse Harry, com a voz baixa e cheia de vergonha. Ela usa meu próprio sangue como tinta. Ariana encarou o ferimento, seus olhos cor de pervinca adquirindo a cor de um mar tempestuoso. Sua expressão não mudou, mas uma raiva fria e terrivelmente calma se instalou profundamente dentro dela. Ela estivera observando Umbridge, esperando que ela exagerasse. E ela simplesmente exagerara. Da maneira mais idiota e arrogante que se possa imaginar. Ela tinha acabado de dar um checkmate em Ariana. Isso muda a equação, disse Ariana, com a voz baixa, mas com uma finalidade assustadora. Isso não é mais uma questão de negligência educacional. É o uso de um artefato obscuro para torturar um aluno. Isso é um ato criminoso. Ela olhou para Harry.
Você não vai para a detenção amanhã, mas ela vai me matar. Ela não estará em condições de fazer isso, afirmou Ariana. Então ela se virou e saiu da sala comunal sem dizer mais nada. Ela foi diretamente à sala do diretor. Não solicitou uma reunião. Informou a gárgula que sua presença era necessária para tratar de um caso envolvendo a tortura ilegal de uma aluna sob os cuidados do ministério. A gárgula se afastou instantaneamente. Dumbledore e Amélia Bones, que estavam em uma reunião noturna sobre política do ministério, olharam para cima quando ela entrou. Ariana, começou Dumbledore. Ela o interrompeu, indo direto para a mesa dele. Preciso de um mandado, disse ela para Amélia Bones com a voz gélida. Um mandado para que, senhorita Dumbledore? Perguntou Amélia, surpresa com o tom dela. Tenho razões para acreditar que a alta inquisidora de Hogwarts, Dolores Jane Umbridge, está posse e uso ativo de um artefato das trevas ilegal de classe B, especificamente, uma pena de sangue autodestrutiva. Ela está usando para torturar um aluno durante a detenção. O rosto de Amélia Bones ficou rígido. O uso de uma pena de sangue era uma ofensa grave, com pena obrigatória em Azkaban. Essa é uma acusação muito séria, ela disse, com a voz sombria. É por isso que você terá provas, disse Ariana. Ela removeu uma lembrança da mente e usou um feitiço de projeção para exibi-la. Uma imagem em movimento perfeita e de alta fidelidade foi projetada no ar, mostrando um close das palavras cruas e sangrentas gravadas na mão de Harry. O rosto de Dumbledore se transformou numa máscara de fúria fria e terrível. Amélia Bones se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão de pedra. Esse é todo o mandado que preciso, sibilou ela. Imediatamente enviou seu patrono, um texugo feroz, para convocar seus aurores mais confiáveis. O plano foi rápido e brutal. Kingsley Shacklebolt e Ninfadora Tonks, com os rostos sombrios, apareceram no escritório de Dumbledore. Onde fica o escritório dela? Perguntou Amélia. Ariana liderou o caminho. Marcharam pelo castelo silencioso, um pequeno e sombrio exército em missão de justiça. Chegaram ao escritório de Umbridge. Sem bater, Shacklebolt te arrombou a porta com um poderoso xingamento. Encontraram Umbridge sentada à sua mesa, com um sorriso doce e enjoativo no rosto enquanto erguia os olhos. Eu realmente não sei o que isso significa. Começou a sorrir afetadamente. Seus olhos caíram sobre Amélia Bones e os outros aurores, e seu rosto ficou frouxo de terror. Dolores Jane Umbridge, anunciou Amélia Bones, sua voz ecoando no pequeno escritório rosa. Você está presa pela posse de um artefato obscuro proibido e pela agressão mágica e tortura de uma aluna. Eu tenho uma permissão. Ela gaguejou, remexendo na mesa. Não há licenças para penas de sangue, disse Amélia friamente. Ela acenou para Tonks. Revistem o local. Tonks encontrou a pena em uma gaveta trancada, uma coisa longa, preta e de aparência maligna. Apreendam como prova, ordenou Amélia. Levem-na sob custódia. Enquanto Shacklebolt e Tonks amarravam Umbridge com cordas mágicas, seu sorriso afetado finalmente se dissolvendo em uma máscara de pura raiva aterrorizada. Ariana observava sua expressão ilegível. Ela esperou. Ela observou. Ela permitiu que o inimigo se sentisse seguro, que se tornasse arrogante. E ao primeiro ato criminoso claro e inegável, ela trouxe todo o peso esmagador da lei sobre si. Ela não apenas derrotou Umbridge, ela a aniquilou total e completamente, usando a própria autoridade do ministério como arma. O sapo rosa acabará de aprender uma lição fatal. Não se brinca com alguém que já calculou todos os movimentos possíveis para o seu checkmate. Capítulo 119. O julgamento de Dolores Jane Umbridge foi o evento mais sensacional do ministério desde a absolvição de Sirius Black. O Supremo Tribunal se reuniu na maior sala de audiências, a Sala 10, e estava lotado de repórteres, funcionários do ministério e curiosos do público bruxo. Fudge, pálido e suando profusamente, foi forçado a presidir o julgamento de seu próprio subsecretário sênior, um pesadelo político que ele mesmo criou. Ariana, alegando a necessidade de observar a aplicação prática das leis bruxas para fins educacionais, recebeu permissão para comparecer, com a aprovação silenciosa de Dumbledore. Ela não se sentou com o diretor nem com as outras testemunhas. Escolheu um assento simples e discreto na galeria pública, ladeada por uma Hermione sombriamente fascinada e uma Daphne friamente observadora. Ambas as meninas também receberam permissão para comparecer. Para quem a observasse, ela era apenas mais uma aluna interessada. Mas sua presença era uma declaração silenciosa e poderosa. Ela foi a arquiteta dessa ruína e viera para ver seu trabalho chegar à sua conclusão lógica. O caso contra Umbridge era, à primeira vista, simples. Amélia Bones apresentou as evidências com brutal eficiência, a própria pena de sangue, as imagens magicamente preservadas da mão ferida de Harry e o depoimento sob juramento de alvo Dumbledore e Madame Pomfrey. Umbridge, com suas vestes cor-de-rosa parecendo absurdamente alegres no sombrio tribunal de pedra, tentou se defender com uma mistura de negação afetada e apelos veementes à sua autoridade. Eu estava apenas implementando as medidas disciplinares necessárias. O garoto é um mentiroso e encrenqueiro conhecido. Meus métodos foram aprovados pelo gabinete do ministro. Esta era a chance de Fudge apoiar seu leal subordinado. Mas ao contemplar o mar de rostos sombrios e implacáveis no Visengamot e as penas furiosas da imprensa, ele sabia que sua carreira estava em jogo. Ele escolheu a autopreservação. Eu não aprovei tal coisa, declarou Fudge com a voz trêmula de falsa indignação. O uso de um objeto tão obscuro e ilegal é abominável. Estou tão chocado e horrorizado quanto todos os outros. A traição foi total. O rosto de Umbridge se contorceu em uma máscara de pura e venenosa fúria. Mas isso foi só o começo. Com a acusação principal comprovada, Amélia Bones, uma tubarão que havia sentido o cheiro de sangue na água, solicitou a aplicação de Veritaserum para investigar toda a extensão dos crimes de Umbridge. Fudge, politicamente encurralado, não teve escolha a não ser concordar. O que se seguiu não foi um julgamento, foi uma autópsia pública de uma carreira corrupta e cruel.
Sob a influência do soro da verdade, com sua voz doce e enjoativa agora monótona, sem emoção e sem graça, Umbridge confessou tudo. A pena de sangue era apenas a ponta do iceberg. Ela admitiu ter extorquido dinheiro de funcionários do ministério, espionado ilegalmente seus colegas e fabricado provas para arruinar a carreira de seus rivais políticos. Então vieram as revelações mais sombrias. Ela confessou ter elaborado a legislação anti-lobisomem não por preocupações com a segurança pública, mas por um preconceito pessoal arraigado, deliberadamente concebido para tornar a vida deles impossível. Ela admitiu ter aceitado propina para ignorar casos de abuso de animais. O golpe final veio quando um velho bruxo rabugento, dos bancos de trás, perguntou sobre um caso arquivado anos atrás. A morte misteriosa de um bruxo nascido trouxa que havia sido um oponente ferrenho do início da carreira de Umbridge. Sob o poder inabalável da poção, Umbridge calmamente admitiu ter planejado o acidente que o silenciara. Um suspiro coletivo de horror percorreu o tribunal. Ela não era apenas uma burocrata corrupta, era uma assassina. O veredito foi rápido e unânime, culpado em todas as acusações. Enquanto os membros da Suprema Corte exigiam prisão perpétua, Fudge, com o rosto cor de cinza, não teve escolha a não ser bater o martelo. Dolores Jane Umbridge, ele pronunciou com a voz trêmula, você está condenada à prisão perpétua em Azkaban, com sua varinha quebrada e seu nome riscado de todos os registros do ministério. Quando os aurores se aproximaram para arrastar Umbridge, que agora gritava e se debatia, sua compostura finalmente foi destruída. Ariana cruzou o olhar com o ministro do outro lado do tribunal. Fudge olhou para aquela garota serena de 15 anos, sentada calmamente na galeria pública. Lembrou-se dela na audiência de Harry, seus argumentos jurídicos desmantelando todo o seu caso. E agora isso. De repente ele percebeu, com uma onda de medo frio e nauseante, que todos os seus pesadelos políticos recentes, todas essas humilhações públicas, tinham uma pessoa discreta e brilhante no centro. Quando o olhar dele encontrou o dela, Ariana permitiu que um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocasse seus lábios. Não era um sorriso de triunfo ou alegria. Era um sorriso de pura, fria e analítica satisfação. Era o sorriso de um grande mestre que acaba de mover um peão, e ao fazê-lo, dá checkmate em um rei 5 lances depois. O sorriso provocou um arrepio na espinha de Cornélio Fudge que nada tinha a ver com os dementadores de Azkaban. De repente, ele se sentiu como um homem muito pequeno e muito estúpido que havia tropeçado em um jogo muito além de sua compreensão, jogando contra um oponente cuja inteligência era tão vasta e aterrorizante quanto o mar aberto. Ele não sabia como nem porquê, mas sabia com absoluta certeza que acabará de fazer um inimigo muito, muito poderoso. Ariana se levantou, seu trabalho ali concluído. Ela não havia levantado a voz. Não havia lançado um único feitiço em público. Ela simplesmente observara, analisara e apresentará a verdade às pessoas certas na hora certa. E com isso, ela derrubou uma das figuras mais poderosas e cruéis do ministério. Foi uma vitória silenciosa, brutal e totalmente satisfatória. Ao sair do tribunal com seus amigos, ela já estava pensando no futuro, sua mente já calculando o próximo movimento no jogo muito maior que ainda estava por vir. Capítulo 120. A queda de Dolores Umbridge foi uma vitória satisfatória, ainda que temporária. O resultado imediato foi a rápida revogação de seus decretos educacionais mais draconianos. O resultado a longo prazo, no entanto, foi menos encorajador. Cornélio Fudge, aterrorizado e politicamente ferido, redobrou sua negação do retorno de Voldemort. O profeta diário, agora sob uma nova e mais cautelosa liderança editorial, seguiu cuidadosamente a linha do ministério. Harry Potter não era mais um mentiroso perigoso, mas era tratado como uma figura excêntrica e ligeiramente trágica. Suas alegações sobre a ressurreição de um Lorde das Trevas, as tristes fantasias de um garoto problemático. O mundo bruxo, desesperado por paz, preferiu acreditar na mentira confortável à verdade aterradora. O novo professor de defesa contra as artes das trevas, um funcionário do ministério nervoso e perpetuamente perturbado chamado Tiberius Stun, era completamente impotente. Ele tinha muito medo de Dumbledore para agir como um fantoche do ministério e muito medo de seus alunos para exercer qualquer autoridade real. Suas aulas se tornaram uma sala de estudos, um substituto inútil, mas inofensivo. Para Ariana, esse novo status quo era um impasse lógico, ainda que frustrante. O ministério era uma causa perdida por enquanto. O mundo bruxo em geral não era um fator. A guerra seria travada não na imprensa ou nos corredores do poder, mas nas sombras. Com as ameaças políticas imediatas neutralizadas, ela não via mais valor em se envolver com elas. Era a hora de retornar ao trabalho de verdade. A variável política está estagnada, anunciou ela a Hermione e Daphne no silêncio seguro da sala precisa. Novas tentativas de influenciá-la são um uso ineficiente dos nossos recursos. Agora, vamos realocar nosso foco para o Projeto Quimera. Este era o codinome que haviam dado ao projeto da nave espacial, um híbrido de magia e ciência. Eles retornaram aos projetos, às equações complexas e teorias arcanas. E imediatamente se depararam com seu primeiro e mais fundamental obstáculo, o material. Estamos tentando conter uma atmosfera mágica e pressurizada dentro de um vácuo absoluto e não mágico, disse Hermione, apontando para um diagrama complexo de fraturas por estresse mágico. Nenhum escudo puramente mágico consegue. A diferença de pressão é absoluta. A energia mágica necessária para sustentar uma proteção contra um vazio verdadeiro drenaria o núcleo de um bruxo em minutos. Seríamos uma nave de gelo, morta no espaço, antes mesmo de passarmos pela órbita da Lua. E nenhum material puramente físico consegue fazer isso, acrescentou Daphne, consultando um tratado Goblin sobre metais encantados.
Mesmo couro de dragão mais resistente ou aço forjado por goblins acabariam sucumbindo às tensões do espaço, os micrometeoroides, a radiação solar não filtrada, as mudanças extremas de temperatura, tornar-se-iam quebradiços e falhariam. Durante semanas eles ficaram presos. Enfrentavam um problema que nem a magia nem a ciência por si só conseguiam resolver. Foi Ariana com sua perspectiva única e dual que finalmente quebrou o impasse. Estamos abordando isso como um problema binário, disse ela certa tarde, olhando para os rostos frustrados de seus amigos. Estamos perguntando se a solução é mágica ou física. Essa é a pergunta errada. A solução deve ser ambas. Ela pegou um novo pedaço de pergaminho. Os trouxas já desenvolveram materiais para viagens espaciais. Ligas de titânio e alumínio. São leves, fortes e projetadas para suportar os rigores do lançamento e da reentrada. No entanto, são magicamente inertes. Então elas são inúteis para encantamentos, Hermione ressaltou. Não, se não encantarmos o material em si, retrucou Ariana, com uma ideia nova e brilhante brilhando em seus olhos. E se usarmos a liga trouxa como superestrutura física, o esqueleto, por sua força e resiliência? E então não a encantamos, nós a infundimos. Criamos uma ligação mágico-molecular. Ela começou a esboçar um novo design. Usamos os painéis de liga de titânio para o casco. Na superfície interna, gravamos uma matriz de runas de contenção, projetadas para manter a atmosfera mágica interna. Na superfície externa, gravamos um conjunto diferente, as runas de desvio passivo de energia que projetamos para os braceletes de lobisomem, mas modificadas. Mas não há magia ambiente no espaço para extrair, argumentou Daphne. Não da forma como entendemos, concordou Ariana. Mas o espaço não é vazio. Ele está cheio de radiação solar, raios cósmicos, forças gravitacionais. Está cheio de energia. Essas runas externas não serão projetadas para atrair energia mágica. Elas serão projetadas para converter outras formas de energia em energia mágica. Hermione ofegou sua mente girando com a ideia. Você quer transformar radiação solar diretamente em poder mágico? Isso é alquimia em um nível sobre o qual eu nunca li. Os princípios são sólidos, disse Ariana calmamente. É simplesmente uma questão de encontrar a gramática rúnica correta para traduzir uma forma de energia em outra. Isso resolve o nosso problema de fonte de energia. Mas isso os levou à próxima grande muralha. Mesmo que tenhamos uma fonte de energia, disse Hermione, com a mente já a mil, como geraremos a magia necessária para propulsão e suporte de vida em um lugar onde não há magia para usar? O poder das runas do casco precisaria ser canalizado para algum lugar. Precisaríamos de um gerador de bordo, refletiu Daphne. Um motor mágico. Exatamente, disse Ariana. Um núcleo único contido e pressurizado. Um reator mágico. Ele pegaria a energia mágica bruta convertida pelo casco e a usaria para alimentar os sistemas específicos de que precisamos. Os encantos de propulsão, o gerador atmosférico, os escudos. A ideia era de tirar o fôlego. Eles estavam projetando uma nave que seria um ecossistema mágico vivo e autossustentável. Ela usaria uma pele projetada por trouxas para proteção física, enquanto seu coração e alma seriam pura magia aplicada. Ela literalmente beberia a luz das estrelas para impulsionar sua jornada. O próximo grande desafio se apresentou imediatamente. Projetar um reator tão mágico era uma tarefa de imensa complexidade. Mas era o próximo passo lógico. Nosso próximo objetivo, declarou Ariana, com a voz ressoando com um novo e profundo propósito, é encontrar uma maneira de agilizar a geração de magia controlada e estável em um ambiente contido e não mágico. Precisamos construir o primeiro núcleo de motor mágico da história. Ela olhou para as amigas, suas duas brilhantes parceiras nessa empreitada impossível e magnífica. Elas não estavam mais apenas estudando magia antiga. Estavam inventando um novo tipo. O silêncio da sala precisa era preenchido pelo arranhar furioso de penas em pergaminhos enquanto elas se punham a trabalhar. Suas mentes unidas no sonho compartilhado e audacioso de tocar as estrelas. A política e as pequenas disputas do mundo exterior se dissiparam. Irrelevantes diante de um desafio tão grandioso que redefiniria os próprios limites do que significava ser uma bruxa. Capítulo 121. Enquanto o trio de garotas se perdia nas complexidades teóricas de reatores mágicos e runas de conversão solar, Harry enfrentava uma ameaça muito mais visceral e imediata. A conexão entre sua mente e a de Lord Voldemort, forjada na noite em que seus pais morreram, se fortalecia. Tudo começou com flashes em seus sonhos, corredores escuros, sussurros abafados e sibilantes, e uma sensação fria e sinuosa de malícia triunfante. Então, as visões começaram a invadir suas horas de vigília. Durante uma aula particularmente tediosa de história da magia, a sala de aula se dissolveu por um instante, e ele se viu olhando através dos olhos de outra pessoa, fitando uma varinha branca e nodosa em uma mão longa e pálida. Ele voltou a si com um suspiro, sua cicatriz queimando como fogo. Ele confessou o que estava acontecendo a Sirius e Remo através do espelho que Sirius lhe dera de presente. A resposta foi rápida e grave. Dumbledore foi informado e uma decisão foi tomada. Harry precisava aprender a proteger sua mente. Ele precisava de oclumência. A notícia de quem seria seu professor foi dada pelo próprio Dumbledore e caiu como um peso de chumbo no estômago de Harry. Professor Snape Harry é um oclumente extremamente talentoso, explicou Dumbledore, com uma expressão que não deixava espaço para discussão. Ele defendeu sua mente contra o legilimamente mais poderoso da história. Não há ninguém mais qualificado para lhe ensinar. As aulas foram, desde o início, um desastre. Ocorreram no escritório sombrio da masmorra, com o ar carregado pela animosidade de Snape. Não havia instrução, nem orientação. Snape simplesmente ordenou a Harry que esvaziasse a mente e então, com um violento legilimens,
lançou um ataque em larga escala à consciência de Harry. Harry estava sobrecarregado. Suas memórias mais íntimas, dolorosas e humilhantes foram arrancadas dele e expostas para que seu professor mais odiado zombasse delas. O armário embaixo da escada, os insultos de Marge, seu terror no cemitério. Ele tentava revidar, mas a raiva e o medo só tornavam sua mente mais vulnerável. Cada aula o deixava exausto, furioso e com uma dor de cabeça lancinante. Depois de 2 semanas desse tormento noturno, ele não progredia. Estava apenas sendo psicologicamente esfolado repetidamente. Desesperado, ele procurou Ariana. Encontrou-a como sempre na biblioteca com um diagrama complexo do que parecia ser um conversor de poder único aberto à sua frente. Ariana, disse ele com a voz baixa e tensa. Preciso falar com você. Sobre as aulas de oclumência. Ela ergueu os olhos, e seu olhar analítico imediatamente captou o rosto pálido, as olheiras e a tensão em sua postura. As sessões não estão fluindo logicamente, afirmou sem fazer perguntas. Eles são um pesadelo, confessou Harry, afundando na cadeira à sua frente. Ele não está me ensinando nada. Ele só está me atacando. Ele gosta de me ver fracassar. Eu não consigo aprender assim. Eu estava pensando, você poderia me ensinar em vez disso? Você sabe tudo sobre magia mental. Poderia me mostrar como fazer direito. Era o apelo de um amigo desesperado, um apelo à pessoa em cuja competência e poder ele confiava acima de todos os outros. Ele esperava que ela concordasse imediatamente, que elaborasse um regime de treinamento lógico e eficiente que o fizesse proteger a mente em poucos dias. A resposta dela o chocou. Não, Harry, ela disse, com a voz calma e absoluta. Ele a encarou sem palavras. Não? Mas por que não? Porque minha abordagem não seria eficaz para a ameaça que você enfrenta, explicou ela, com o tom de uma estrategista discutindo doutrina militar. Eu poderia lhe ensinar a teoria da oclumência. Eu poderia guiá-lo pelos estados meditativos necessários para ordenar seus pensamentos e construir muros mentais. Meu método seria calmo, lógico e baseado no respeito mútuo. Com o tempo seria bem-sucedido. Ela fez uma pausa, seu olhar se tornando intenso. E isso te deixaria completamente indefeso. O quê? Gaguejou Harry. Como? Você está treinando para defender sua mente contra Lord Voldemort, afirmou ela, pronunciando o nome com uma ausência clínica de medo. Ele não é um oponente lógico nem respeitoso. Quando ele ataca sua mente, não o fará em um ambiente calmo e controlado. Ele o fará quando você estiver cansado, com raiva, com medo. Ele usará suas emoções como uma arma contra você. Ele dilacerará sua consciência com pura malícia sádica. Ela se inclinou para a frente à voz baixa, mas sem perder a intensidade. Meu método gentil e lógico lhe ensinaria a construir uma fortaleza em solo pacífico. Seria uma fortaleza bela e bem organizada, mas sem experiência em cercos. Ela ruiria ao primeiro ataque de verdade. Então você está dizendo que Snape me torturando é bom? Perguntou Harry com a voz cheia de descrença. Estou dizendo que o método do professor Snape, embora rudimentar, agressivo e alimentado por sua animosidade pessoal, é uma simulação perfeita do inimigo que você realmente enfrentará, corrigiu ela. Ele está atacando você quando você está com raiva e ressentido. Ele está usando sua própria turbulência emocional para romper suas defesas. Ele é, sem querer, o parceiro de treino perfeito. Ele está ensinando você a construir sua fortaleza no meio de um campo de batalha, sob fogo constante e implacável. A lógica fria e dura daquilo era brutal, mas também inegável. Harry via as aulas como um tormento pessoal. Ariana as via como um teste de estresse, um exercício de tiro real. Você acredita que está fracassando porque não consegue esvaziar a mente, continuou ela. Essa é a instrução falha de Snape. Sua força não é o vazio, Harry. Sua força é a sua emoção. Seu amor pelos seus amigos, sua tristeza pelos seus pais, sua raiva justificada pela injustiça. Você não pode esvaziar sua mente dessas coisas. Fazer isso seria deixar de ser você. Então o que eu faço? Ele implorou. Você não constrói uma fortaleza vazia. Você constrói uma cidadela em torno do que mais valoriza, disse ela. Você aprende a usar suas emoções não como uma fraqueza, mas como um escudo. Quando ele atacar, não tente bloqueá-lo com nada. Concentre-se em uma única lembrança poderosa e positiva. Seu primeiro voo de vassoura, a primeira vez que viu Hogwarts. A sensação de ter sua família ao seu lado na Copa do Mundo. Use o poder bruto dessa emoção para construir uma muralha de luz que o queime ao contato. Combata o ódio dele com seu amor. Essa é uma batalha que ele jamais poderá vencer. Ela não se ofereceu para substituir o professor dele. Não lhe ofereceu uma saída fácil. Em vez disso, deu-lhe uma nova estratégia. Ela reformulou a fraqueza percebida por ele como sua maior força. Harry olhou para ela, para sua amiga brilhante, às vezes terrivelmente lógica. Ela estava certa. Era uma verdade dura e dolorosa, mas era a verdade. As lições de Snape eram um inferno, mas eram um inferno necessário. Ele precisava aprender a lutar no escuro, não apenas na luz. Certo, disse ele com uma nova e sombria determinação se apoderando dele. Certo, eu entendo. Ele voltaria para as masmorras. Enfrentaria os ataques de Snape. Mas desta vez não tentaria se mostrar vazio. Estaria armado com as lembranças dos amigos, da família e da própria alegria. Aprenderia a lutar como ele mesmo. E essa, percebeu ele, era uma lição que só um professor tão severo quanto Snape e uma amiga tão lógica quanto Ariana poderiam lhe ensinar. Capítulo 122. Harry levou o conselho de Ariana a sério. Suas aulas de oclumência com Snape continuaram sendo uma provação extenuante e dolorosa, mas não eram mais infrutíferas. Em vez de tentar esvaziar a mente, ele aprendeu a preenchê-la, a construir muros com suas memórias mais fortes e felizes. A imagem de voar em sua Firebolt, a sensação de ter os amigos ao seu redor no baile de inverno, a lembrança dos rostos sorridentes de seus pais em seu álbum de fotos,
tudo isso se tornou seu escudo. Ele ainda era expulso do escritório de Snape todas as noites, exausto e com uma dor de cabeça latejante, mas estava começando a se manter firme, a reagir, mesmo que apenas por alguns preciosos segundos. A batalha maior, no entanto, estava sendo travada no tribunal da opinião pública dentro de Hogwarts. A campanha do Ministério para desacreditar Harry, liderada pela enxurrada constante de artigos do Profeta Diário questionando sua estabilidade e o julgamento de Dumbledore, estava surtindo o efeito desejado. A dúvida era uma erva daninha e estava criando raízes por toda parte. O terreno mais fértil para essa dúvida estava dentro da própria Grifinória. Enquanto os amigos mais próximos de Harry formavam um núcleo inabalável de apoio, outros de sua turma estavam hesitantes, divididos entre a lealdade a um colega de casa e a narrativa avassaladora promovida pelo Ministério. Sem mencionar que a coragem imprudente sem dúvida superaria o medo que sentiam da presença de Ariana. O confronto aconteceu certa noite no salão comunal lotado. Harry, Rony e Hermione estavam trabalhando em uma redação de poções quando Seamus Finnegan, ladeado por alguns outros grifinórios hesitantes, marchou até a mesa deles. Tudo bem, Potter, começou Seamus com a voz alta o suficiente para chamar a atenção de toda a sala. Minha mãe anda lendo o Profeta. Ela não quer que eu volte para Hogwarts no semestre que vem. Ela acha que ela acha que você está mentindo sobre você sabe quem. O rosto de Harry endureceu. Então sua mãe deveria ler outra coisa além do Profeta, retrucou ele. Ela acredita no Ministério, insistiu Seamus elevando a voz. E muitos de nós também. Você não apresentou nenhuma prova, só histórias. Está nos tornando alvos à toa. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para observar o impasse. Foi nesse momento que a dúvida silenciosa se transformou em rebelião aberta. Ron começou a se levantar com o rosto vermelho de raiva, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, os outros alunos voltaram a atenção para o quarto membro do grupo, aquele que estava sentado em silêncio, observando toda a conversa. Eles olharam para Ariana. A opinião dela era a que realmente importava. Ela nunca havia confirmado ou negado publicamente a história de Harry. Seu silêncio sobre o assunto fora interpretado por alguns como dúvida, por outros como neutralidade cautelosa. Agora, exigiam que ela escolhesse um lado. E você, Dumbledore? Desafiou Seamus virando-se para ela. Você é a mais inteligente aqui. Foi você quem derrubou a Umbridge. Você acredita em lógica. O que você acha? Ele está dizendo a verdade ou é apenas um mentiroso querendo mais atenção? A sala comunal inteira prendeu a respiração. Este era o momento da verdade. Ariana, lenta e deliberadamente, colocou um marcador de página de seda em seu exemplar de simbologia rúnica avançada. Ela ergueu os olhos, com seus olhos cor de pervinca calmos e analíticos, e encontrou o olhar desafiador de Seamus. Ela não parecia zangada nem na defensiva. Parecia uma professora prestes a começar uma palestra. Sua pergunta se baseia em uma premissa falsa. Seamus, começou ela, com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que chamava a atenção de todos na sala. Você está tentando enquadrar isso como uma simples escolha binária, acreditar em Harry ou acreditar no Ministério. Uma mente lógica não aceita estruturas tão simplistas. Ela analisa os dados disponíveis. Ela gesticulou para Harry. Vamos considerar o primeiro dado, o caráter de Harry Potter. Você dividiu o dormitório com ele por mais de 4 anos. Nesse período, ele demonstrou um padrão de mentira patológica? Demonstrou uma necessidade narcisista de atenção além daquela de um adolescente normal que é, sem culpa própria, famoso? Ou ele tem sido consistentemente um amigo leal, embora ocasionalmente imprudente, que enfrentou perigo mortal em múltiplas ocasiões para proteger esta escola e seus alunos? Seamus arrastou os pés, incapaz de responder. Ele conhecia Harry. Sabia que ele não era um mentiroso. Agora, continuou Ariana, com a voz ainda perfeitamente calma, vamos considerar o segundo ponto de dados. Ministério da Magia. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um exemplar cuidadosamente dobrado do Profeta Diário daquela manhã. Abriu. Na página 2 há um longo artigo detalhando a nova iniciativa do ministro Fudge para padronizar a espessura do fundo do caldeirão. Ele é citado dizendo que essa é a questão mais urgente que o mundo bruxo enfrenta hoje. É uma campanha criada para fazê-lo parecer ocupado e eficiente, ignorando propositalmente quaisquer problemas reais. Ela então calmamente virou para a página 7. Na página 7, escondida perto das notícias sobre transporte marítimo, há uma pequena coluna de 5 centímetros. A manchete diz: falha na segurança de Azkaban. 10 prisioneiros de alta segurança escapam. Ela detalha a fuga em massa de alguns dos seguidores mais fervorosos e perigosos de Voldemort, incluindo Antonin Dolokhov e Augustus Rookwood, um evento de catastrófica importância nacional. Ela ergueu o papel, então eu te pergunto, Seamus, qual dessas duas fontes você considera mais confiável? Seu amigo de 4 anos, cujo caráter fundamental você sabe que é honesto? Ou um governo que declara publicamente que a espessura do caldeirão é uma ameaça mais urgente do que uma fuga em massa de bruxos sombrios e sádicos da nossa prisão mais segura? Ela dobrou o papel cuidadosamente e o colocou sobre a mesa. Seu olhar percorreu os alunos silenciosos e cativados. Você pergunta se eu acredito em Harry. Eu acredito em dados. Os dados sugerem que Harry Potter é uma fonte confiável e que o Ministério da Magia, sob sua liderança atual, é uma entidade insegura e politicamente motivada, engajada em uma campanha deliberada de desinformação para evitar encarar uma realidade que considera inconveniente. Ela olhou diretamente para Seamus, e sua pergunta final foi um checkmate preciso e devastador. Então a questão não é se eu acredito em Harry, Seamus. A questão é, por que você escolhe acreditar em uma instituição comprovadamente não confiável em vez de uma pessoa que você conhece e em quem confia? O silêncio na sala comunal era absoluto. Ela não havia levantado a voz. Não havia realizado um único feitiço.
Ela havia simplesmente lógica e implacavelmente dissecado a narrativa do ministério e a dúvida de Simmons, expondo a verdade para todos verem. Ela os havia armado não com sua crença, mas com um método para encontrar a sua própria. Seamus Finnegan ficou parado ali, com o rosto ardendo em uma mistura de vergonha e compreensão crescente. Olhou para Harry, depois para o jornal, depois novamente para o rosto calmo e incontestável de Ariana. Não teve resposta. Fora total, completa e publicamente derrotado pela lógica. Sem dizer mais nada, ele se virou e recuou para o seu canto da sala, sua pequena rebelião se desfazendo em pó. A maré de opiniões na sala comunal da Grifinória acabará de mudar, não por lealdade ou amizade, mas porque Ariana Dumbledore provara, sem sombra de dúvida, que acreditar em Harry Potter era a única escolha lógica. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.